Olá, queridos amigos e irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos e refletirmos na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 24. Nós estaremos lendo Lucas 15, do versículo 11 até o 24. Assim nos diz a palavra de Deus. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a parte da minha herança. E o pai repartiu o bem entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava ainda longe, o pai o avistou. E com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele um anel e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o Pai misericordioso. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo para se viver. Este filho tinha tudo na casa do Pai. Ele tinha o amor do Pai, ele tinha irmão, provavelmente ele tinha servos à sua disposição, ele tinha fartura, mas mesmo assim, esse filho achava que ele não estava feliz. Ele achava que isso não era o bastante para a sua vida. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo para se ficar. Na casa do Pai, há comunhão. Na casa do Pai, há amor, há afeto. E este filho não estava satisfeito ali, na casa do Pai. E Jesus usa com grande maestria essa parábola para ilustrar o sofrimento de um filho distante da presença do Pai. E é assim também nos dias de hoje. Muitos se afastam da presença do Pai. Muitos abandonam o amor do Pai e, em um ato de rebeldia, decidem viver uma vida a seus próprios interesses, uma vida em busca de prazeres, decidem viver uma vida degradante, longe da presença do Pai. E eu gostaria de destacar com vocês alguns pontos que nós podemos observar nesse texto. O primeiro ponto é a rebeldia do filho diante do pai. Nós vamos entrar na história. Imagine, o texto não relata isso, mas eu estou fazendo aqui uma alegoria. Imagine, um pai que ama o seu filho profundamente. Quem aí é pai pode dizer com muito mais propriedade aquilo que eu estou dizendo. Você é pai, você ama o seu filho profundamente. Você viu o seu filho nascer. Você educou o seu filho. Você mostrou para o seu filho o caminho que ele deve seguir. Você cuidou do seu filho da melhor forma possível, com todo o amor que você
poderia dar. Até que um dia esse filho chega até o pai, que tanto ama, e de uma forma covarde diz: Pai, quero agora que o Senhor me dê a parte que me é direito da herança. Me dê agora, Pai, a minha herança. Em outras palavras, meus amigos e irmãos, sabe o que esse filho estava dizendo? Pai, eu não preciso mais do Senhor. Pai, eu não preciso mais da sua ajuda. Eu já sou grande, eu já sou dono do meu próprio nariz. Eu já consigo me virar sozinho. Pai, eu não me importo com o Senhor. Pai, eu quero viver do jeito que eu quiser. Pai, eu não quero mais obedecer às suas ordens. Era mais ou menos isso que o filho estava dizendo ao pai. Sabe o que o filho estava dizendo ao pai? O filho estava dizendo: Pai, por mim o Senhor já tinha morrido. Ou melhor, Pai, por que o Senhor não morre logo de uma vez e me dá a minha parte da herança? Vocês já pararam para imaginar que dor o pai deve ter sentido ao ouvir o filho pedir parte da sua herança, sendo ele ainda vivo? E o filho pediu a herança para o pai, para curtir a vida. Esse filho não tinha nenhum amor e nenhuma consideração para com o pai. E esse mesmo pai, que tanto amava o seu filho, que cuidou tanto do seu filho, que o carregou no colo, que supriu suas necessidades. Esse pai que ama incondicionalmente seu filho, agora se sente rejeitado, agora se sente desprezado, agora se sente sem um mínimo de valor para com seu filho. E é interessante nós observarmos também no texto que o pai, ele dá livre opção para o seu filho escolher ficar ou partir. Você não vê no texto em momento nenhum o pai implorando e dizendo: filho, fique, filho. Filho, aqui a sua vida é melhor. Filho, aqui você vai ter mais conforto. Filho, aqui você vai ser amado, bem cuidado. Filho, fica. Nós não vemos em momento nenhum no texto o pai dizendo isso. Ao contrário, o pai dá ao filho a livre escolha de decidir ir ou ficar. E o texto diz que o filho decidiu ir. E o pai não o impediu. O pai deu ao filho a opção de escolha. O texto não diz isso, mas eu digo que talvez o pai, com o coração sangrando, vê o seu filho o abandonando e partindo para uma terra distante. E ali naquela terra distante, o filho gastou toda a sua herança. O filho gastou tudo aquilo que ele possuía. O texto diz, no capítulo 15 de Lucas, versículo 13, que poucos dias depois o filho mais moço juntou o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Agora, o filho era um filho infeliz. Ele era infeliz, porque agora distante da casa do pai, sem nenhum tipo de recursos que ele tinha gastado em festas, em prazeres, em diversões, ele achava que talvez no início, quando ele estava gastando seus recursos, talvez ele achava que aquilo sim era vida, que aquilo sim era o modo correto de viver, um modo que lhe dava prazer e satisfação. Mas quando tudo acabou, ele caiu a sua ficha e descobriu que tudo era apenas mera ilusão. O comentarista bíblico Morrens, ele diz algo interessante. Ele diz que duas desgraças simultâneas aconteceram ali na vida daquele jovem. Quando ele deixou a casa do seu pai, ele partiu para uma terra distante. Duas desgraças aconteceram com ele. Primeiro, o dinheiro acabou. E segundo, simultaneamente o país entrou em uma severa crise, aonde esse filho pródigo chegou até mesmo a passar fome
a passar necessidade. E vocês já repararam que um filho longe da casa do pai só desanda? Um filho longe da casa do pai, longe do amor do pai, longe da bênção do pai, só sofre. Vocês já pararam para pensar nisso? Que um filho rebelde tem uma vida sofrida? O filho longe da casa do pai agora se encontrava sozinho, sem ninguém para ajudar. Seus amigos, que poderiam ser muitos anteriormente, quando ele tinha muitas riquezas, agora o abandonaram. E o texto diz que ele buscou ajuda. Ele procurou um morador daquela terra e pediu para ele um emprego. E sabe qual emprego o morador ofereceu a esse filho pródigo? Cuidador de porcos. O filho pródigo foi literalmente à lama. Ele saiu lá da casa do pai, onde tinha tudo, e foi à lama. O texto diz que ali esse filho pródigo, com tanta fome que ele sentia, ele desejou comer a comida que os porcos comiam. E o texto diz algo mais, mas ninguém lhe dava nada. Que situação! Que situação terrível longe da casa do pai, longe do amor e do cuidado do pai. Certo comentarista diz que naquela cultura daquela época, para um judeu, nenhuma ocupação poderia ser mais desagradável do que cuidar de porcos. Porque havia um ditado rabínico que dizia: maldito o homem que cria porcos. E foi exatamente aí que o filho pródigo foi trabalhar. O filho pródigo precisou ir à lama, para somente assim se lembrar da casa do pai e do amor do pai. O filho pródigo precisou que a dor, que os sofrimentos chegasse até a sua vida, para somente assim a sua ficha cair, os seus olhos fossem desvendados e ele reconhecesse a péssima escolha de abandonar a casa do pai. O texto de Lucas 15, versículo 17 a 19, diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Que situação terrível. Meus irmãos, o pecado nos leva para longe da casa do Pai. O pecado nos leva para o fundo do poço. Ele nos promete prazer e liberdade, mas ele nos aprisiona. Ele nos promete vida alucinante, mas ele nos mata. O comentarista diz que o filho desejou voltar para a casa do pai, não pela necessidade de ser alimentado. Quando ele imaginou isso: eu vou chegar na casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Essa confissão expressou no filho tristeza, não por aquilo que ele perdera, mas sim por aquilo que ele fizera. Ele pecara contra Deus. Ele reconheceu que o seu pecado era primeiramente contra Deus e também contra o seu pai. Foi exatamente isso que ele fez. Quando ele reconheceu a sua condição de miserável pecador longe da casa do pai, ele decidiu voltar para a casa do pai e se humilhar, demonstrando arrependimento. Existe uma história que ela ilustra mais ou menos isso, a vida do filho pródigo. Um filho que saiu da casa do pai e foi para longe, e ali gastou tudo que tinha, e esse filho se arrependeu. E quando esse filho se arrependeu, ele quis voltar, e o pai o recebeu. E o pai o recebeu de braços abertos. E a história, isso meus irmãos, que eu estou contando é uma ilustração. A história conta que
o filho escreveu uma carta, porque ele estava com medo de o pai não querer recebê-lo mais. Ele estava com medo de ser rejeitado. Então ele escreveu uma carta dizendo: pai, me perdoa. Pai, eu sei que eu errei e eu quero voltar. Pai, eu vou pegar um trem e eu vou passar em frente à fazenda onde o senhor mora. Pai, se o senhor me perdoa, pega um lenço branco. De frente à fazenda tem uma árvore. Pendura esse lenço branco num galho da árvore. Que quando eu estiver passando com o trem, se eu ver aquele lenço branco pendurado no galho da árvore, eu vou entender que o Senhor me perdoou. Então esse filho, repleto de tristeza, mas também de profundo arrependimento, ele sai daquele lugar, daquele país distante e volta para a casa do pai. E quando ele passa de trem ali em frente à fazenda, ele olha para a árvore que tem em frente à fazenda e, para sua surpresa, ele não vê um lenço branco ali. Mas ele vê sim um grande lençol branco que cobria toda a árvore. O pai estava dizendo: filho, eu te perdoo, filho. Filho, volta para mim, filho. Isso é só uma ilustração que eu contei. Mas sabe para que essa ilustração serve? Para mostrar que o Pai é misericordioso. Que o Pai perdoa um arrependido e confessa o pecador. Mas talvez você esteja pensando: o que é misericórdia? Misericórdia é nós não sermos tratados da forma que nós merecemos ser tratados. Existe uma ilustração que explica muito bem o que é misericórdia. E eu peço que você preste bem atenção que eu vou contar ela. Certa história diz que havia um general que era muito rígido. E esse general decretou em seu quartel: eu não quero ninguém aqui dormindo no plantão. Porque ele soube que muitos daqueles soldados que ficavam de plantão dormiam durante a noite e revezavam o plantão. E esse general, que era muito rígido, ele falou: eu não quero ninguém dormindo no plantão. E a partir de agora é lei: se alguém for pego dormindo no plantão, essa pessoa será enforcada em praça pública, para que sirva de exemplo para todos. Porque todos têm que servir à lei, têm que seguir a lei. E a lei é: ninguém pode dormir no plantão. Algum dia depois, esse general resolveu ir até o quartel pela madrugada para ver se a lei estava sendo cumprida. E ao chegar ali, ele se deparou com um soldado dormindo no plantão. E sabe o que esse general fez? Ele chamou rapidamente os guardas, mandou que prendesse aquele soldado e disse: amanhã ele será enforcado em praça pública para que sirva de exemplo para todos. No outro dia pela manhã, o soldado ia sendo levado para a praça pública. E de repente, apareceu um pai. E o pai se jogou na frente desse general e disse: general, tenha misericórdia do meu filho. E o general respondeu ao pai: meu senhor, o seu filho ele não merece misericórdia. O seu filho sabia da lei e mesmo assim ele transgrediu a lei. Meu senhor, o seu filho não merece misericórdia. E o pai disse ao general: general, se ele merecesse, não seria misericórdia. Isso define muito bem o que é misericórdia. É Deus não nos tratar da forma que nós merecemos. É Deus não nos dar aquilo que merecemos pelas nossas transgressões à lei de Deus, pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado. Deus é misericordioso. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus já se renovaram sobre a minha e sobre a sua vida hoje. Meus queridos amigos e irmãos que me assistem neste momento,
eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: vocês sabem quem é o filho pródigo dessa história? O filho pródigo dessa história é você e eu. E você sabe quem é o pai dessa história? O pai dessa história é o nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar para pagar a dívida que era nossa, para pagar a transgressão da lei que eu e você transgredimos, para que hoje nós pudéssemos ser novamente acolhidos por Deus, para que hoje nós pudéssemos ter as nossas culpas e as nossas transgressões apagadas completamente, perdoadas por Deus, para que hoje nós pudéssemos ter nova vida, uma nova vida na casa do Pai. Foi nós que nos afastamos de Deus através das nossas práticas pecaminosas, que nos leva para a lama do pecado. E Deus, através da sua infinita misericórdia e graça, ainda hoje nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de consertarmos de vida e de receber o perdão e de voltarmos para a casa do Pai em arrependimento e salvação. Às vezes é preciso a dor, às vezes é preciso a dificuldade chegar para que então possamos cair a ficha, para que então a nossa ficha possa cair e às vezes é preciso chegar a dor, a dificuldade, para que então nós possamos correr de volta para os braços do Pai. O texto relata que o filho teve que ir literalmente à lama para que então pudesse se arrepender. Não queira você ir à lama. Não queira você passar pela dor para reconhecer que você é totalmente carente e dependente da misericórdia do Pai, da graça de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele te ama com amor eterno. O Pai está pronto a te receber de volta. Faça uma autoanálise da sua vida. Veja aquilo que você precisa abandonar. Veja aquilo que você precisa pedir perdão a Deus. Veja aquilo que você precisa confessar a Deus e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu errei. Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Pai está pronto a te perdoar e a te receber de volta. A receber o confesso e arrependido pecador. Certa frase diz: arrependimento não é aquele que chora. Arrependimento é aquele que muda. Se arrependa. Volte para os braços do Pai. E peça a Ele forças para mudar. Porque quando você volta para a casa do Pai, Ele te dá a oportunidade de uma nova vida. E Ele mesmo te transforma mediante a sua graça. Então, não perca mais tempo. Corra de volta para os braços do Pai. Porque Ele te ama. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um feliz Dia dos Pais. Que Deus dê a todos vocês sabedoria para instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus dê a vocês graça. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Pai. E eu quero aproveitar também a oportunidade para desejar ao meu Pai amado, meu Pai, Pastor Wagner Ribeiro de Araújo. Pai, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu quero te agradecer pelos conselhos, pelos puxões de orelha. Eu quero te agradecer pelo Senhor sempre ter me instruído e me guiado nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E assim também eu farei com os meus futuros filhos, com a graça de Deus. Pai, eu te amo. Muito obrigado por tudo. A todos vocês, eu agradeço mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida.